A semana mais importante do mês de abril, com eclipse solar raro no signo de Áries e Mercúrio ficando retrógrado no signo de Touro. Bem-vindos a mais um Energias da Semana, um espaço onde eu vou te contar os principais movimentos desse período que vão nos influenciar na semana do dia 17 ao dia 23 de abril. E se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Nina Rizzi e esse é o Astrolife, um canal para você que quer trazer astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. E bora rodar a vinheta para a gente falar logo dessa semana que tá intensa. Então a gente começa essa semana, dia 17 de abril, com lua minguante no signo de Peixes e nessa segunda-feira a lua vai estar fora de curso das 4 da tarde até as 10h10 do horário de Brasília. E aí vocês já sabem, quando a lua está fora de curso, é como se a gente também aqui na Terra estivesse um pouco fora de curso, imprevistos podem acontecer, então é um momento aí pra gente ter mais calma e paciência. E depois à noite, depois das 10h10, ela já entra no signo de Áries. E aí eu quero retomar um pouquinho com vocês, porque a gente está vivendo aí a semana de fase minguante, que é uma semana em que a gente tende a estar um pouco mais introspectivo, é uma semana de colher aprendizados, de ganho de consciência e de desapegos, E qual é a temática que a gente vem trabalhando? Então essa alunação começou lá no dia 21 de março, com a lua nova em Áries, que começou ainda no grau 0, um grau super importante, e veio nos convidando aí a olhar para nossa individualidade, como a gente se coloca, diante da vida. A gente veio aprender durante esse ciclo a olhar para a dinâmica do eu e do outro, e a entender se a gente sabe qual é o nosso espaço, sabe reconhecer a nossa opinião, os nossos valores, os nossos sonhos e como que a gente coloca tudo isso, diante das situações na nossa vida. A gente teve aí uma lua crescente no signo de Câncer, que nos convidou a dar uma olhada na nossa história, no nosso passado, de repente alguns padrões aí que a gente anda seguindo sem meio que saber porquê e que acabou influenciando aí nessa construção da nossa individualidade. A gente teve uma lua cheia em Libra, que nos convidou a de fato olhar para as nossas relações, Será que eu faço bons acordos? Será que eu tenho boas relações amorosas e afetivas, Como é que tá também a minha relação com o trabalho, minha relação com o dinheiro, minha relação com o divertimento e prazer, minha relação com tudo na vida, Fez a gente refletir bastante sobre isso. E agora, semana passada a gente teve o início da fase quarto minguante em Capricórnio. Capricórnio é o signo da estrutura, E é o signo do minimalismo também. Então a gente está sendo convidado, como é uma semana de desapegos com a lua minguante, a nos liberar dos excessos. O que a gente precisa em termos de estrutura emocional, financeira, material, Vamos aproveitar para nos liberar aí dos excessos e de coisas que já não estão mais ressoando com a gente. Então é nessa energia de lua minguante, que tá em Peixes na segunda-feira, que a gente começa a semana, tá? Na terça-feira e na quarta, a gente tem lua minguante no signo de Áries, Então a energia em Peixes ainda é um pouco mais, melancólica, emotiva. Com a lua minguante em Áries, a gente pode começar a sentir uma ansiedade, Ainda que na quarta-feira, dia 19, ela vai fazer conjunção, vai encontrar com Júpiter e com o Sol aí ao longo do dia. Então pode até bater um otimismo, sabe? Porque como é um fim de uma alunação e a gente tá um pouco mais recolhido, pode bater um otimismo, uma vontade de sair fazendo as coisas, uma vontade de fazer acontecer. Mas o céu já está nos pedindo calma, é semana de lua minguante, a gente está se preparando para um eclipse, a gente já está na sombra de Mercúrio retrógrado. Então já é um momento em que a gente tem que começar a fazer as coisas num ritmo um pouco mais lento, com calma. Tá? E assim lembrem, tá? Nessa terça e na quarta, se estiver se sentindo muito ansioso, muito estressado, faz aí uma atividade física, atividades ao ar livre, sai para dar uma caminhada, o que você quiser para poder canalizar toda essa energia e essa ansiedade e esse estresse. E aí no dia 20 de abril, na quinta-feira, então a gente tem um eclipse solar
no signo de Áries. É um eclipse solar híbrido, né, que eu tenho até um vídeo aqui que eu explico por que esse eclipse é um eclipse mais raro, né, porque o eclipse híbrido ele não acontece com frequência. Ele também é um eclipse que vai acontecer no grau 29,50, um grau super fulminante manifestador, vai dar início à segunda lunação ariana do ano. Então, assim, tudo isso que eu já resgatei, que a gente trabalhou ali na primeira alunação, a temática principal permanece, que é a gente olhar para nossa individualidade, né? É a gente ter coragem de ser quem a gente quer ser, é a gente ter coragem de criar movimento na nossa vida, ter iniciativa para correr atrás dos nossos sonhos, não ficar esperando a vida acontecer. A gente é líder da nossa jornada e é isso que a gente vai precisar aprender ao longo dessa segunda alunação, junto com todos os outros aprendizados que eu falei ali da primeira alunação. É uma segunda chance pra gente olhar para isso. E vai ser uma segunda chance um pouco diferente, tá? Porque a gente tem eclipse e os eclipses são grandes momentos de alinhamento. Alinhamento entre passado, presente e futuro. É um eclipse solar. No eclipse solar, a gente tem de fato a Lua se colocando na frente do Sol. Então a gente tem o nosso passado se colocando na frente do nosso futuro. Tá difícil de enxergar o futuro se a gente não, aqui no nosso momento presente, não trabalhar esse passado, né? Não trabalhar para curar, transformar, ressignificar. Então a gente vai precisar realmente fazer grandes alinhamentos para que a gente possa aí enxergar o futuro, né? Enxergar uma vida mais alinhada com a nossa essência, né? Com a nossa individualidade, com os nossos sonhos, com as nossas verdades, tá? É um eclipse que vai acontecer em quadratura com Plutão em Aquário. É um eclipse que está pedindo rupturas na nossa vida, tá certo? Então, a gente vai precisar eliminar o que já não faz mais sentido. E a lua cheia, né, dessa lunação, ela vem com eclipse lunar em Escorpião. Fins de ciclos, alguma coisa dentro de nós vai precisar morrer pra gente dar espaço para esse novo que tá chegando. Eu tenho um vídeo também com todos os detalhes desse eclipse, eu vou deixar aqui, eu convido vocês a assistirem para vocês entenderem o que a gente vai ter pela frente e quais são as transformações de fato que a gente vai precisar fazer. Ainda no dia 20 de abril, então logo depois que acontece o eclipse, a gente já tem o Sol entrando no signo de Touro. E vai ser interessante porque esse Sol em Touro, ele vai dar o tom dessa segunda lunação ariana. Então na primeira lunação ariana, a gente tinha Sol em Áries, Mercúrio em Áries, né, Júpiter, Quirón em Áries, muitos planetas em Áries, dando essa ansiedade, né, esse movimento mais acelerado. E agora Touro já tem um ritmo mais lento, as coisas vão ser feitas com mais calma, Mercúrio vai ficar retrógrado, a gente já vai falar sobre isso, é um momento de desacelerar o ritmo. Então a gente vai precisar olhar para essas transformações, olhar para esses alinhamentos que a gente precisa fazer e ter muita calma, paciência, resiliência, né? Mas tudo é luz e sombra. Então, a energia taurina também pode trazer o quê? Apego. Então, a gente pode ficar aí apegado ao passado, a gente pode ficar com medo do novo, medo de arriscar, né? Nas baixas vibrações, a energia taurina deixa a gente dentro de uma zona de conforto. O céu está nos convidando para a gente sair dessa zona de conforto. Então, a gente vai precisar se apoiar nas boas qualidades taurinas, né? Determinação, foco, paciência, resiliência, persistência. E vamos fazer esses ajustes e essas transformações na nossa vida acontecerem. Um processo gradual, né? Lembrem que os eclipses são eventos que vão nos acompanhar, né? Que reverberam aí na nossa vida por cerca de 6 meses. E aí agora no dia 21, então, né? No dia 21 de abril, a gente tem Mercúrio ficando retrógrado no signo de Touro. A gente tem sempre a sombra pré e pós, então a gente já tá sentindo esse movimento de começar a desacelerar o ritmo, né? O período de Mercúrio retrógrado, o pessoal já começa a ficar desesperado. Meu Deus, Mercúrio tá ficando retrógrado. Gente, não é um período de Mercúrio retrógrado tradicional, a gente tá tendo ele junto com o eclipse. Então é assim, lembra que eu sempre falo para vocês? Mercúrio fica retrógrado de 3 a 4 vezes no ano, por cerca de 21 dias, então é um movimento comum. A gente precisa começar a gostar do Mercúrio retrógrado, porque a gente precisa começar a aproveitar. Ele tá pedindo pra gente desacelerar, a gente quer insistir em continuar acelerado. E aí não vai dar certo. Então aproveita esse período para repensar, refletir e revisar questões da sua vida. Então o eclipse já está trazendo esse passado à tona. E o Mercúrio retrógrado vai fazer a gente repensar, né? Projetos do passado, situações do passado vêm à tona. E assim,
Logo no começo do período de Mercúrio retrógrado, a gente às vezes não tem tanta clareza, né? Porque Mercúrio fica retrógrado pra gente revisar, repensar e refletir, justamente para depois, no final desse período, a gente entender quais são os ajustes que a gente precisa fazer. E a mesma coisa com o eclipse, né? Logo que tem a lua nova, o céu tá escuro à noite. O nosso céu interno também pode estar escuro. E aí, conforme a lunação vai evoluindo, a gente também vai se preenchendo de luz, assim como a Lua, e a gente pode ir tendo mais clareza. Lembrando que o período de Mercúrio retrógrado, ele não é um período muito bom para a gente tomar decisões definitivas, porque a gente fica mudando de ideia com constância, né? Então, a gente vai precisar, né? O céu tá pedindo rupturas, fins de ciclos, transformações, só que a gente pode ir captando tudo isso aos poucos e tendo mais clareza aos poucos. Não se cobre para saber já de logo de cara o que é que você precisa transformar na sua vida, né? Esse insight, ele vai chegar. E aí eu recomendo muito que vocês procurem no mapa astral de vocês, né? Onde é que está o grau 29 do signo de Áries? Qual é a casa astrológica que vai ser impactada? Aquilo pode te trazer alguns insights. Olha também para onde você tem touro. Mercúrio vai ficar retrógrado do grau 15 ao grau 5. Procura ali esse trecho, qual é a casa astrológica ou as casas astrológicas que vão ser impactadas, né? Que insights eu posso ter dali? O vídeo de Mercúrio retrógrado com todos os detalhes sai essa semana. Por enquanto eu vou deixar aqui também o das casas astrológicas, que vai ajudar vocês a identificarem, né, no seu mapa astral esses pontos e terem insights aí. Aonde que eu vou precisar ajustar, aonde que eu vou precisar revisar, repensar e alinhar tudo. Então assim, pode ser uma semana desafiadora? Pode ser um período desafiador, né? Porque Mercúrio vai ficar retrógrado aí até o dia 15 de maio, a gente tem eclipse solar agora dia 20 de abril, a gente vai ter eclipse lunar em Escorpião no dia 5 de maio, então vai ser um mês todo, uma lunação de grandes mudanças, de grandes transformações. E a gente já sabe que mudança e transformação é desconfortante, né? Não é confortável, né? Então, assim, tomem muito cuidado, tá? O Sol tá em Touro, muito cuidado com apego. Lembrem de abraçar o processo de transformação. Tanto os eclipses quanto o Mercúrio retrógrado, eles vêm como um momento pra gente realmente alinhar a nossa vida com uma vida que faça mais sentido, tá? Porque às vezes, lá atrás, a gente criou uma meta e um objetivo e a gente continua caminhando em direção a ele, só que ele não faz mais sentido pra gente hoje. Então vamos alinhar e vamos caminhar de fato em direção a algo ou algum lugar que faça sentido pra gente? Esse é o convite do universo, não vai adiantar a gente lutar contra, tá? Se a gente tenta lutar contra, aí acontecem algumas coisas que a vida faz a gente dar aquele chacoalhão pra gente se colocar no nosso caminho. Então, eu queria só, para finalizar, dar algumas dicas para essa semana do eclipse. Então, no dia do eclipse, um dia antes e um dia depois, procure se alimentar bem, né? Comer coisas mais leves, frutas, legumes, vegetais, beba bastante água, né? Para ajudar a fluir um pouco também as suas águas internas, né? E a energia. E como eu falei, é um eclipse que vai acontecer em quadratura com Plutão, né? Plutão que vem para eliminar as nossas coisas, né? As coisas que a gente não precisa na nossa vida, então mexe com o nosso intestino. Então a gente pode também estar sentindo o nosso intestino mais sensível, pode estar solto ou pode estar preso, né? Porque a gente às vezes não está conseguindo desapegar para que as coisas realmente fluam. Então é isso, uma semana desafiadora, mas com uma grande potência de alinhamento na nossa vida. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like aqui e também já encaminha esse vídeo para aquele seu amigo que ama astrologia. Um beijo e até a próxima!